Joaquim, pô. Ai, Chama. eu ganhei, você chama. Não, 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 Chama! gente. Pode Ó, chamar. eu vou chamar alguém pra chamar, vem cá. Vem, você mesmo. Vem, você. Vem, vou te falar quem é Chama esse aí, ela. vem. Dois microfones. Com vocês, Ana Macaco! Obrigado, Deus abençoe. Se a vida não tem sido boa para você. Costa nas costas. Eu acho que isso não é justo, porque o negócio é maior que eu. Boa noite, gente. Não gostei, tá fraco. Boa noite, gente. Podem sentar. Eu gosto que todo mundo me responda, tá? Então a gente vai ter primeiro um bate-papo, de primeiro palestra. Todo mundo aqui já fez algum encontro? Eu acho que sim, né? Alguém nunca fez? Então, amiga, é assim, ó. A gente pergunta e vocês respondem. Tá bom? E eu quero saber o que vocês estão esperando desse final de semana. Querem falar alguém em geral ou eu posso escolher alguém? Com o nome, o que você acha? Tá bom, eu repito, vai. Ela falou que experiência é de ter experiência e oração de orar. Não tá errada, né? E uma outra pergunta agora. Quem acha que já teve uma experiência com Deus? Ninguém? Linda, Fórmula Vida. E quem acha que já teve uma experiência com a oração? Tudo bem. Então eu vou me apresentar agora. Não sei se todo mundo me conhece, mas meu nome é Ana Júlia, mas me chamam de Ana Marcato. Eu tenho 18 anos, sou coordenadora do Grupo Yeshua e sou do Ministério da Palavra e da Intercessão. E aqui eu quero dividir essa palestra em duas partes. É uma palestra para a gente entender o que vai acontecer nesse final de semana. Então, eu vou começar dividindo o nome. O nome do encontro é, como é, João? Experiência de oração ou leve minhas águas mais profundas? Os dois. E é exatamente isso que a gente vai dividir. Primeiro, a gente vai começar falando da experiência de oração. Porque não tem como a gente viver essa experiência se a gente não souber nem o que é uma oração. Certo? E depois a gente vai falar da parte do leva-me a águas mais profundas, que é o tema. Bom, então, eu quero que vocês entendam primeiro o que é uma oração. Alguém tem algum palpite? Me respondam, por favor. Pode falar. Um diálogo com Deus. Certo? Mais alguém? A gente não vai resumir a oração em uma coisa só, tá? A gente vai falar da oração de várias maneiras. Mais alguém quer falar? Pode falar. Intimidade com Deus. Certo, os dois estão certos. Eu quero falar primeiro que a oração, ela é um desejo de perfeição. Só aquele que quer ser perfeito vai rezar. Aquele que não se preocupa com isso, não tem por que ele rezar. Só aquele que quer viver a santidade, que busca a santidade, é quem vai ter uma conversa, uma intimidade e um diálogo com Deus. Então, a gente vai dividindo para que vocês não esqueçam. O primeiro ponto de uma oração é a perfeição. Se eu oro, é porque eu quero ser perfeito. Certo?
Porque eu poderia rezar, falar e continuar querendo ser a mesma pessoa. Mas aí de nada adianta, porque a gente orar, a gente ter essa conversa, essa intimidade com Deus, a gente está falando que a gente quer ser melhor. Que a gente quer ser um pouquinho do que Ele foi. Então, o primeiro passo é oração como perfeição. Agora, o segundo passo é a oração como diálogo, que ele disse. A oração, ela vai muito além de apenas um diálogo, mas ela é um diálogo. A oração é uma conversa que você tem com Deus. É um momento que você está ali, como você está com o seu amigo. Quando você sai com seu amigo, quando você sai com seus pais, que você tem uma conversa, você tem um momento de troca. Então, a gente tem um momento numa conversa, num diálogo, que a gente vai falar, e o momento que a gente vai ouvir, certo? Então, nesse diálogo com Deus, a gente vai precisar falar o que a gente quer falar e escutar o que Ele quer falar também. Então, esse é o segundo passo, que a gente tenha um diálogo. É uma linha assim, ó. Primeiro eu quero ser perfeito, depois eu quero ter um diálogo com Deus. Mas esse diálogo não se trata apenas de palavras bonitas. Esse diálogo não se trata apenas de eu estar lá rezar um Pai Nosso, eu estar lá falar que eu amo Deus. Não. Esse diálogo vai muito além de palavras. Esse diálogo, ele é a conversa que você tem no seu dia a dia. Então, ele é o momento que você está ali vivendo, que você está ali sendo quem você é, que você está ali mostrando para as pessoas como você age. Esse é o diálogo, essa é a conversa. Não precisa necessariamente ser com palavras. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro ponto qual era? A busca da perfeição. O segundo ponto, o diálogo com Deus. E daí agora eu quero ler uma passagem para vocês. Quem trouxe a Bíblia? Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou ler então, tá? É João 4:10. Jesus se deu bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é quem lhe pediria, e ele daria a você água viva. E daí nós vamos segurar aqui. Porque a gente precisa entender que nesse diálogo, a gente quer falar, porque a gente precisa falar. Mas Deus também precisa de nós. Do mesmo jeito que a gente precisa falar para Ele, Ele também precisa falar com nós. Certo? Então, quando a gente estiver no nosso momento de oração, vivendo toda essa experiência, a gente precisa ter a sede de Deus da mesma forma que Ele tem a sede de nós. E o terceiro passo agora para ter uma experiência completa de oração é a humildade. A humildade de reconhecer que a gente precisa. Assim como diz na passagem, que a gente tem sede daquele Deus. A humildade é a gente reconhecer que não é por nós. Reconhecer que é por Ele. A gente se fazer pequeno para entender que a gente precisa dele para sobreviver. E daí, eu quero que vocês pensem em um mendigo. Que ele está ali sempre necessitado. Ele passa fome. Ele pede roupa, ele pede lar para morar. Porque ele não tem nada. E ele está sempre pedindo algo. E eu quero que vocês entendam que para Deus a gente tem que ser esse mendigo. A gente tem que ser essa pessoa que está necessitada. A gente tem que ser essa pessoa que está pedindo algo. A gente precisa reconhecer que a gente é tão pequeno que a gente precisa de algo a mais. E daí, quando um mendigo bate a porta, alguém abre, ele pede o que ele tem para pedir, e muitas vezes a gente fala que não tem. Mas quando a gente é esse mendigo com Deus, se a gente bate a porta, se a gente pede, Ele vai falar que não tem pra gente? Não.
Então, é aí que a gente precisa reconhecer que a gente é muito pequeno. É aí que a gente precisa entender que para a gente ter essa experiência de oração, essa intimidade com Deus, esse diálogo, a gente precisa se fazer humilde. Pedir e vos será dado. Se a gente pede, no nosso diálogo, Deus vai estar com a gente. Então, qual era o primeiro passo? Perfeição. O segundo? Diálogo. E o terceiro? Humildade. E o quarto passo vem com uma pergunta. De onde vocês acham que vem a oração? Mas da onde da gente? Do coração. A oração vem do coração. E daí tem uma frase que, enquanto eu estava estudando, eu vi, do catecismo, que fala: a oração é o impulso do coração. O coração impulsiona a oração. Então, a gente precisa entender, assim como eu disse antes, que palavras bonitas não são apenas o necessário, que para a gente ter essa experiência de verdade, ela tem que vir do coração. A boca pode falar, mas se o coração não estiver sentindo, se o coração não estiver desejando, de nada vai adiantar, porque a oração vai vir do coração. Para você viver essa experiência, ela precisa vir do seu coração. Ela precisa vir do seu sentir. Ela precisa vir do seu amor, porque coração é amor. E esse coração, ele impulsiona a oração, ele vai dar forças para continuar. Vocês estão entendendo? Que o coração, sem um coração ninguém sobrevive, né? E se a gente tem um coração, a gente necessita da oração. E daí, quando eu falo dessa parte do coração, a gente precisa entender que se a gente estiver mal, se a gente estiver bem, o coração não vai parar de bater. Então, a todo momento que a gente estiver aqui na Terra, que nós estamos aqui neste momento, a gente vai precisar estar em oração, porque o coração não vai parar de bater. E se o coração está batendo, a gente precisa estar orando. Se o coração está batendo, a gente precisa estar em uma vida íntima, uma vida de troca, de diálogo com Jesus. E a oração é a coisa mais importante que a gente tem, porque o diabo não resiste a uma oração. O diabo não resiste a um coração batendo. Se a gente está rezando, se a gente está pedindo, o diabo não vai aguentar. E daí, assistindo algumas palestras para vir aqui falar para vocês, eu vi uma que falava assim, que a cada Ave Maria que a gente reza na nossa oração, bem rezada de coração, é como se fosse um tiro que a gente está dando no diabo. Porque ele não resiste. Ele não aguenta o nosso coração querendo conhecer, querendo ter intimidade com Deus. Porque ele é fraco. E se a gente se faz forte ao lado de Jesus, se a gente se fortifica por meio da oração, se a gente está em uma intimidade com Jesus, ele não vai aguentar. Quando eu estou com um amigo só, é diferente de eu estar com o meu melhor amigo. Pois o meu melhor amigo vai estar ali me ajudando. Então, a oração é isso, é você estar de mão dadas com o seu melhor amigo, você estar com uma troca com o seu melhor amigo, que ele vai estar te ajudando. Então, se o coração está batendo, a gente tem que estar rezando. A partir do momento que o coração está batendo, a gente tem que estar nessa intimidade. A gente tem que unir o nosso coração ao dele. Vocês estão entendendo? Sim. Então, quais foram os passos até agora? Que não é para esquecer. Coração. Vamos colocar coração. E daí, eu vi uma frase que falava assim, que os santos dizem que sabe bem viver quem sabe bem orar. E daí eu quero falar para vocês que se você não está disposto a mudar, se você não está disposto a viver bem a sua vida, não reza. Porque de nada vai adiantar. Porque a oração vem com a mudança. A oração vem para a transformação. E se você está ali só rezando, sem a ideia de querer mudar, igual eu disse lá no começo que a gente precisa desejar a perfeição,
de nada vai adiantar. Essa oração vai ser uma oração falha. Porque a oração, ela é uma elevação da nossa alma para Deus. A gente tem que rezar não pensando em nós mesmos. A gente tem que rezar pensando que a gente vai estar glorificando esse nosso amigo. Que a gente vai estar dando glória a Ele que está fazendo o nosso coração bater, para que a gente tenha força para orar. Então é tudo uma sequência. Ele faz o nosso coração bater, e se o nosso coração está batendo, o que a gente precisa estar fazendo? Rezando. Então, eu quero que vocês entendam que a oração não é uma escolha. Não é uma coisa que eu vou falar, eu quero rezar só por rezar. Porque para a oração ser verdadeira, ela precisa ser com o coração, ela precisa ser com a vida, ela precisa ser para transformar. E a oração é um dom. E agora eu quero perguntar, quem aqui está disposto a receber esse dom esse final de semana? Que bom. Então eu quero que vocês repitam comigo. Jesus, eu estou disposta ou disposto a receber esse dom, que é o dom da oração. Porque por meio da oração, eu vou ter a intimidade com você. E daí, o último passo que a gente precisa lembrar é que para a gente ter uma experiência de oração verdadeira esse final de semana, a gente precisa neutralizar, diminuir o nosso egoísmo. A gente precisa esquecer e parar de achar que a gente é o certo. A gente tem que parar de achar que do nosso jeito está certo, que eu vou à missa só quando eu quero, que eu não preciso daquilo. A gente precisa parar com isso. Vocês já estão numa outra etapa. Vocês já viveram o encontro de primeiro anúncio. Agora a gente está buscando uma experiência de oração. A gente está aqui para aprender a ter essa intimidade. Então, nesse final de semana, vocês vão ter essa intimidade com Deus. Esse diálogo, essa troca, essa amizade, que é a oração. Porque a oração, ela é como um canal. Sabe no telefone sem fio, que tem um canal assim? E esse canal é a oração. E daí tem Jesus e tem a gente. E se a gente não está rezando, se a gente não está orando, a gente não vai conseguir chegar no Jesus. Então, nesse encontro de experiência de oração, que a gente esteja disposto a viver a nossa experiência íntima de oração com Deus. Que a gente esteja disposto a criar a nossa intimidade e esquecer do que eu acho que é certo, do que o meu amigo falou que é certo. A gente precisa esquecer disso. Para viver uma experiência de verdade, uma experiência é você ter um momento. E um momento de oração só vai ser vivido com o coração. Não esqueçam disso. Não adianta a gente falar palavras bonitas. Então, quando a gente estiver colocando isso em prática, que vocês lembrem que a gente precisa estar vivendo uma experiência única. Uma experiência única com Deus. Porque se você veio aqui pensando que você só ia vir porque seu amigo estava fazendo, porque te convidaram, errado. A gente está aqui para viver uma experiência que vai ficar marcada, porque a gente vai aprender a orar. A gente vai aprender a ter essa intimidade, essa troca. E se vocês falaram que vocês estão dispostos a receber esse dom, então, a partir desse momento, Jesus já vai realizando na sua vida essa experiência. A partir desse momento, ele já vai colocando esse desejo no seu coração. E a oração, ela é sacrifício. A gente precisa deixar algumas coisas para trás. A gente precisa abrir mão e a gente precisa deixar o nosso próprio eu de lado para conhecer o eu de Deus. Para conhecer o coração que está pulsando, para ter uma oração. E agora, só para fechar essa parte de oração, vamos lembrar pela última vez o que a gente precisa ter. Porque eu quero que quando a gente estiver tendo essa experiência de verdade, quando a gente começar a orar, quando a gente começar a falar, que a gente coloque nossa boca para fora com tudo que o coração está sentindo. Então, qual é o primeiro passo? Perfeição. Que a gente possa buscar ser perfeito e ser melhor. O segundo passo? Diálogo. Que na nossa oração a gente possa falar com Deus, que a gente coloque nossa boca para fora. Que tudo aquilo que o coração está pulsando, está sentindo, está batendo,
Tudo aquilo que está te incomodando, que você precisa falar, você vai falar. Não importa quem está do seu lado, você vai falar. E no diálogo a gente vai precisar ouvir. Então, no momento que você já não tiver mais nada para falar, que seu coração já não tem mais nada para colocar para fora, que seja o seu momento de silêncio, para que você possa ouvir. Porque Deus está no silêncio. Deus não está nas coisas barulhentas. Deus está no silêncio. E é ali que a gente vai escutar qual vai ser a nossa experiência de verdade. É ali que Ele vai dar a resposta que a gente estava procurando. É ali que Ele vai mostrar o caminho que a gente pediu para Ele mostrar. Então, no momento que a gente tiver que falar, a gente vai falar sem medo, sem vergonha. E no momento que a gente tiver que escutar, a gente vai escutar. Então, agora acho que todo mundo entendeu um pouquinho o que é oração. Entenderam? Senti fraco. Que bom. Agora a gente vai para outra parte. Qual que era a outra parte que eu falei? Leva-me a águas mais profundas. Agora que a gente já aprendeu como ter uma experiência, aprendeu não, porque aqui eu trouxe a parte falada para vocês. A gente só vai aprender de verdade quando a gente estiver vivendo essa experiência. Porque a sua experiência, Lorena, vai ser diferente da experiência da Radassa. Então, a oração não pode ser definida por palavras, porque só você sabe o que você vai ter que falar, só você sabe o que você vai escutar. Então, agora a gente vai para outra parte, que é leva-me a águas mais profundas. E o que vocês acham que a gente quis dizer com essa frase? Algum palpite? Ir mais ao fundo aonde? Na oração. Mais alguém? Tá, agora eu vou ler uma passagem para a gente começar a falar dessa parte. É Lucas 5:4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescas. Essa passagem é aquela que eles estão pescando, eles não pegam o peixe, e daí eles já estão desistindo, e Jesus fala para eles irem mais a fundo e lançarem a rede. E quando eles lançaram, eles pegaram os peixes. É isso que essa passagem diz. E daí, eu quero que vocês entendam, agora que vocês já sabem como é ter uma experiência de oração, que o raso, a gente ficar no raso da água já não serve mais. A gente já viveu o raso. A gente já conheceu Jesus uma vez. Então, a gente está no raso, já não serve mais. Por isso o nome, leva-me a águas mais profundas. Leva-me mais ao fundo. E daí, eu quero que vocês estejam dispostos a entrar numa viagem comigo. Vocês estão dispostos a viajar comigo? E eu quero que viajem mesmo. Eu preciso agora de 2 pessoas aqui na frente. Por favor. Uma de cada lado. Você não vai, Davi. Pode vir. E agora eu vou falar para eles, cada um vai encenar uma coisa. E eu vou falar para cada um, e depois vai tudo fazer sentido, eu prometo, calma. Então, o João vai fazer primeiro. Ixi, os dois são João. O João e o Manuel vai fazer primeiro. Pode fazer. Tá bom já, muito obrigada. E você agora? Mais um pouquinho. Fundo. Mais fundo ainda. Tá bom, obrigada. Pode sentar. O que eu queria que os meninos representassem, o João Emanuel representou uma pessoa que estava tentando mergulhar, tampando o nariz. E ele estava tampando o nariz, igual quando a gente faz quando é criança na piscina. E a gente consegue chegar muito fundo quando a gente está apenas tampando o nariz? Não. E o Frigueto, ele estava mostrando uma pessoa,
Às vezes não pareceu, mas era isso que era para ser. Uma pessoa que estava no fundo do mar, mergulhando com uma máscara de oxigênio. E daí, eu quero que vocês pensem. Se vocês chegaram aqui como o João Emanuel, que estava tentando mergulhar o mais fundo, apenas tampando o nariz, eu vou falar, a gente não vai conseguir chegar no fundo. Agora, se a gente estava tentando como frigueto, ou se você está disposto, a partir daqui para frente, a mergulhar com uma máscara de oxigênio, aí a gente consegue chegar nas águas mais profundas. E eu quero que vocês entendam que o oxigênio, Jesus é o nosso oxigênio. O Espírito Santo é aquela máscara de oxigênio que vai conseguir nos levar até as águas mais profundas. É o Espírito Santo que vai estar ali, dando ar quando a gente achou que a gente não conseguiria mais respirar. Então, que a gente, a partir desse momento, eu quero que vocês fechem os olhos agora. E vocês, não tem ninguém vendo vocês, tá? Eu prometo, só eu. Que vocês peguem a mão e coloquem essa máscara de oxigênio no rosto. A partir desse momento, vocês já colocaram essa máscara. Vocês já permitiram que o Espírito Santo dê o ar e dê o oxigênio que a gente precisa para chegar mais fundo esse final de semana. Que esse encontro seja o divisor de águas na vida de cada um que está aqui. Que a gente deixe de mergulhar como uma criança que tampa o nariz e consegue ficar só no raso. Que a gente passe a mergulhar no fundo do mar com o oxigênio, que é o Espírito Santo, que vai levar a gente ao mais profundo. Porque o oxigênio não vai deixar a gente morrer sem ar. O oxigênio vai estar ali para nos dar força para ir desvendar os lugares mais bonitos. E agora eu quero que a gente vá pensando. Se quiserem pode abrir o olho já. Agora vocês já colocaram a máscara, tá? Agora não tem mais volta. Cada vez mais, a cada palestra a gente vai estar indo um pouquinho mais a fundo. Eu quero refletir uma coisa com vocês. A gente está indo mais a fundo, mas o que pode acontecer? O que a gente vai encontrar nesse fundo? Porque a gente está indo. Mas ninguém me perguntou o que a gente vai encontrar lá. O quê? A salvação? Mas agora pensando no fundo do mar. A gente é um mergulhador. Um mergulhador experiente já. O que a gente vai encontrar no fundo do mar se a gente está querendo ir mais a fundo? Areia. Mas de vivência, o que a gente encontra? Escuro. A gente vai encontrar o escuro. Porque quanto mais fundo, mais escuro vai estar. Pressão. Perigo. E o perigo, eu vou trazer em uma outra palavra, que é o medo do desconhecido. Se a gente está indo mais a fundo, a gente não conhece o que tem. E a gente pode ficar com medo. Mas a gente não pode esquecer que a gente está com uma máscara de oxigênio. Vai ter o desconhecido, porque a gente vai estar no escuro. Vai ter o desconhecido, porque muitas pessoas não chegaram lá. Então a gente precisa entender que esse Espírito Santo, esse oxigênio, vai levar a gente, mas vai tirar o medo do desconhecido, vai ser a luz na escuridão. E uma outra palavra que ninguém falou, mas que quando estava escrevendo eu pensei, era a solidão. Porque se a gente está indo mais a fundo no escuro, por mais que a gente esteja com outras pessoas, a gente já não vai ver mais ninguém, certo? Mas a solidão que eu falo não é a solidão de você estar abandonado, mas é a solidão de você estar com você e com o seu oxigênio. Então, que quando a gente estiver tendo essa experiência de oração, quando a gente estiver no fundo, quando a gente estiver no escuro, quando a gente estiver com medo do desconhecido, que essa solidão seja o que a gente precisa no silêncio para escutar o que a gente
o que Deus quer falar. Que essa solidão não seja uma solidão de tristeza, uma solidão de abandono, mas uma solidão de agora é o meu momento comigo. Agora é o meu momento com Deus. Então que nesse encontro, eu quero de verdade que enquanto a gente estiver vivendo o encontro, vocês pensem que vocês são mergulhadores. Mergulhadores que já colocaram a máscara de oxigênio e estão entrando ao fundo. E uma outra coisa agora é o porquê que a gente quer ir para o fundo e não quer ficar no raso. A primeira pergunta, por que que a gente quer ir para o fundo? Para descobrir coisas novas. Mais algum palpite? E quando eu estava pensando, eu pensei, justamente para descobrir coisas novas, um mergulhador vai para o fundo do mar para estudar, para ver coisas bonitas. Mas quando o navio está naufragado, que tem uma história, o que as pessoas procuram no fundo do mar? Tesouro. Então que a gente entenda que no fundo do mar que a gente está querendo chegar, o que a gente está buscando é tesouro. O que a gente está buscando é aquela coisa preciosa que foi preparada, que estava esperando a gente chegar. Então tudo tem um porquê. O porquê da gente ir fundo está aí, essa é a resposta. A gente quer ir fundo porque tem um tesouro no fundo que está esperando por nós. Tem um tesouro no fundo que está esperando que a gente vá buscar. E daí agora outra pergunta, o porquê a gente não quer ficar no raso? E essa pergunta, eu achei muito lindo quando eu estava pensando isso, que a gente não quer ficar no raso porque no raso não acontece milagres. No raso, milagres não são feitos. E daí aqui volta a passagem. Eles conseguiram pegar peixe enquanto eles estavam no raso? Não. Mas Jesus mandou eles irem a fundo e eles voltaram com as redes cheias. Isso foi um milagre. Agora o mais lindo de todos, que eu só conseguia pensar nisso, é na aparição de Nossa Senhora no Brasil. Ela foi encontrada não no raso. Nossa Senhora não foi encontrada no raso do rio. Ela não estava ali boiando na borda. Nossa Senhora estava no fundo. E assim ela foi encontrada. Isso é um fato, isso é real. Eles acharam ela pescando. Eles acharam ela no fundo. Ela não estava ali se mostrando que ela queria aparecer. Ela estava no fundo porque ela era um dos nossos tesouros. Ela era um dos nossos tesouros que estava preparando, que quando a gente estava descendo, estava esperando para ser resgatada. Então, o porquê a gente não quer ir para o fundo, a gente não quer ficar no raso, é porque no raso não acontecem milagres. E eu quero que vocês guardem isso, que enquanto a gente estiver no superficial, enquanto a gente estiver molhando apenas o nosso pé na água, milagres não vão acontecer. Nossa oração não vai ser suficiente se a gente estiver apenas na beira. É necessário que a gente mergulhe a fundo para que a gente encontre o nosso tesouro, para que milagres aconteçam, para que a gente veja coisas bonitas. Então, nesse momento, eu quero que vocês comecem abrindo corações. Pode ficar de pé. Que a gente vai começar a ter essa nossa experiência, a gente vai começar a viver esse final de semana. Que vocês lembrem de tudo que eu falei, como é ter uma experiência com Deus, que é necessário a gente falar. Então, que se você se sentir mais à vontade, de olhos fechados, possa ir falando e soltando a sua voz com Deus. Esqueça quem está do seu lado, porque Ele não está ouvindo a sua oração, porque Ele está fazendo a oração dele. Senhor, eu quero abrir meu coração. Então solta a sua voz, eu quero ouvir a voz de vida, vocês Senhor pedindo nesse diálogo. Eu quero abrir meu coração Eu quero nessa ver noite. essas Eu quero bocas abrir meu coração abrindo. nesse encontro, ó Pai. Porque num diálogo é Eu quero necessário abrir todas conversa. as coisas. Num diálogo é necessário que a Senhor gente Jesus, fale eu para a quero. gente poder escutar. Eu quero conversar contigo. Então esse é o momento que vai Eu quero fazer começar a sua experiência de oração esse final de semana. Uma experiência de oração é a gente orar verdadeiramente para conhecer. Para que a gente tenha essa vivência, para que a gente tenha essa experiência. Então esse é o momento de você falar tudo que está no seu coração. Pai, que você
Não é necessário palavras bonitas, é apenas necessário falar o que está no coração. Porque o coração impulsiona a oração. Então vá falando, vá soltando a sua voz. Ninguém está te escutando. Esse é o seu momento de rezar, de pedir. E se já acabaram todas as palavras que